Agora a gente pode pensar algumas coisas a mais aqui em termos do nosso desenho. Se nós vamos pensar, cada um desses círculos, que são os nós que nós estamos desenhando, aqui depois vão representar lá os nós do grafo, ele tem um par de coordenadas, tem lá a coordenada x e a coordenada y, que definem o centro do ponto, e eles têm um estilo de desenho. Esse estilo de desenho, nós podemos dizer que é a cor e o raio, porque coordenada x e coordenada y é o que define o ponto em si, é o que define lá o nó. E a parte do tamanho do raio e a cor estão associadas ao nosso estilo de desenho. Então, eu vou trabalhar com uma parte de classes um pouco diferente aqui para nós fazermos. O que eu vou criar aqui de diferente? Vou pegar lá no nosso projeto aqui lá do Brincar Desenho Grafos e vou adicionar aqui um novo item. Esse novo item eu vou deixar lá como classe e vou chamar aqui de desenho grafo, tá? Vou chamar essa classe ali, vai ter como desenho grafo. Vou criar aqui algumas classes adicionais. Então, eu vou criar aqui uma classe que eu vou chamar de coordenada. Opa, faltou colocar o class aqui. Class coordenada. E quando nós pensarmos aqui nessa coordenada, terá duas propriedades. Terá uma propriedade que é do tipo inteira, chamada x, e uma propriedade que é do tipo inteira, chamada y. Além disso, eu vou ter uma classe aqui que eu vou chamar de estilo desenho. Em que essa classe do estilo, eu vou até, para ficar um pouquinho melhor, vou chamar estilo desenho nó. Tá? Porque tem ali para caracterizar um nó. E nós vamos ter aqui um public. Se eu tentar colocar aqui brush, ele não está aparecendo. E qual que é o motivo que não aparece aqui nesse momento o brush? Se nós voltarmos lá onde nós estávamos antes, na parte que envolvia aqui o pique desenho mouse down, aparecia aqui o brush. E a gente consegue observar que ele está lá no namespace system.drawing. Se nós olharmos agora aqui em desenho grafo, não tem o using system.drawing. Então, eu poderia colocar lá public system.drawing.brush. Isso aqui seria uma maneira de nós fazermos, ou poderia vir aqui e colocar assim, using system.drawing, e daí aqui ficaria simplesmente colocar Então, eu vou colocar aqui esse nosso pincel. Tá? Ele tem um pouquinho mais do que a cor, tem outras coisas aqui de propriedades que depois nós poderemos trabalhar. Então, tem aqui lá com o pincel. E além disso, tem uma propriedade que é do tipo int, que é o nosso raio. Dessa forma aqui, então, nós temos duas classes auxiliares que foram criadas. Essa classe coordenada e essa classe estilo desenho nó. Agora, nessa classe desenho grafo, eu vou fazer o seguinte aqui. Vou chamar um pouquinho diferente. Eu vou colocar assim, desenho nó grafo, tá? Para dizer que é um desenho de nó, deixar mais específico ainda que é um desenho de nó o que nós estamos fazendo. Então, eu posso dizer que nós temos aqui
um objeto do tipo coordenada, que eu vou chamar de coordenadas. Vou deixar isso aqui também como público. E temos aqui um objeto que é do estilo desenho nó. Vou chamar aqui de estilo desenho. Temos agora toda essa parte aqui dessa classe desenho nó grafo, que tem dentro dela um objeto que é do tipo coordenada, que é essa classe que nós temos aqui, e um objeto do tipo estilo desenho nó, que é essa classe que aparece aqui embaixo. E nessa classe nós podemos ter algum método. Então eu posso ter aqui um método que eu vou chamar esse método, que não vai ter um retorno, ele vai ser lá do tipo void, e será o nome desenhar nó. Esse desenho do nó, eu quero que ele seja feito dentro de um objeto do tipo picture box. Então eu vou passar aqui, ó, mesma coisa. Se nós olharmos aqui picture box, ele não aparece aqui. Não aparece porque o picture box ele está lá no system.windows.forms. Agora aparece aqui a opção do picture box. E eu vou chamar isso daqui de pic desenhar. Aí agora eu vou seguir a mesma ideia. Vou seguir a mesma ideia aqui. Eu vou colocar lá graphics g igual a pic desenhar ponto create graphics. E daí dizer que g ponto fill elipse. E daí quando nós vamos desenhar essa elipse, nós temos que pegar lá um brush. Esse nosso brush, ele está em estilo desenho, que é o que nós estamos aqui, ó. O objeto que é do tipo estilo desenho nó, que nós chamamos aqui de estilo desenho. Na propriedade pincel. Isso daqui é o nosso brush. Aí a nossa coordenada x, para o início disso, ela estará lá em coordenadas.x. E daí para fazer o círculo ali dentro daquela caixa, né, daquele quadrado, a coordenada x menos estilo desenho ponto raio. E depois temos que colocar ali a largura, que será 2 vezes estilo desenho ponto raio, e a altura, que também será 2 vezes estilo desenho ponto raio. Primeira vista, parece que esse código aqui até deixou um pouquinho mais complicado. Vamos ver o que ele deu erro aqui. Faltou colocar aqui algum argumento. Ah, tá, faltou colocar aqui a coordenada y, né? Faltou pegar essa parte daqui e fazer a mesma coisa com a coordenada y. Agora sim, né? Então, estão ali os 5 argumentos passados. Qual que é o brush a ser utilizado? Qual que é o ponto X daquele início da caixa? Qual que é o ponto Y? Qual que é a largura? Qual que é a altura? Então, se olhar de uma maneira assim, de primeira vista, parece que nós até complicamos um negócio que estava fácil. Só que isso acaba gerando alguns ganhos de produtividade lá na frente. Se nós voltarmos agora no que nós tínhamos aqui nessa situação, como que ficaria isso aqui declarado? Nós teríamos o seguinte, teria aqui um objeto que eu chamaria
de... Então, voltar aqui só na parte que nós temos do desenho grafo, ó. Objeto é do tipo desenho nó grafo. Depois eu vou mudar ainda algumas coisas aqui nesse nome, mas por enquanto está desenho nó grafo. Isso daqui. Vou declarar aqui desenho nó grafo. Vou chamar aqui de meu nó, esse objeto. E dizer que ele é um novo desenho nó grafo. Aí ali dentro de meu nó, nós temos esse objeto coordenadas, que é lá da classe coordenadas. Então nós vamos precisar instanciá-la. Então vamos ter que aqui meu nó.coordenadas é um novo objeto do tipo coordenada. E a mesma coisa, o meu nó.estilo desenho é um novo objeto do tipo estilo desenho nó. Agora eu vou deixar comentada essa parte aqui desse graphics ali que é criado. Vou deixar comentado aqui essa parte do brush cor também, que depois eu vou até excluir isso. E olha o que vai ficar. Se o RDB azul.checked é igual a true, nós vamos dizer que meu nó ponto estilo desenho ponto pincel igual a brushes.blue. E aqui a mesma coisa, vamos dizer que meu nó ponto estilo desenho ponto pincel é igual a brushes.red. No lugar de dizer que raio é igual a hsb raio.velho, nós vamos dizer que meu nó ponto estilo desenho ponto raio é igual a hsb raio.velho. E agora nós podemos fazer o seguinte, colocar lá que meu nó e chamar o método desenhar nó. E onde que nós queremos fazer esse desenho? No pique desenho, que o pique desenho é aquele que está no nosso formulário. E esse comando aqui não precisa. Então nós tiramos essa parte aqui do fio elipse e conseguimos deixar até numa parte que dá mais a característica dele, que é o desenhar nó. Então isso que nós queremos fazer e onde que nós queremos desenhar esse nó. De maneira que quando nós executamos isso daqui, né? Opa, deu problema aqui, vamos identificar o que eu fiz de errado. Está desenhando tudo lá no 00. Vamos identificar o que eu fiz aqui de erro. Vou pegar aqui, talvez, aqui nessa... Ah, tá, claro. Já até sei aqui o que foi o erro. Em nenhum momento ainda eu disse quais são os valores das coordenadas. Então vamos precisar fazer também o seguinte. Colocar aqui, até antes das próprias cores ali, dizer que meu nó, ponto coordenadas na posição x, é igual ao e.x. E que meu nó, ponto coordenadas, ponto y, é igual ao e na posição y. Agora sim, tem ali as coordenadas. Como nós não tínhamos colocado isso, era sempre 0, 0, o padrão lá das coordenadas. E agora nós temos aqui, ó, com a mesma coisa lá acontecendo do que nós tínhamos antes. Então nós temos um programa que faz a mesma coisa em termos de resultado que aparece para o usuário, mas agora trabalhamos um pouco mais com essa parte aqui de classes. Eu vou apagar essas linhas que estão pintadas para não gerar mais confusão aqui no código e deixar aqui até esse momento de como está.